Se você não quer ser como a média das pessoas, tem que evitar esses 3 erros que vão te deixar cada vez mais distante da tão sonhada liberdade financeira. Para começar, veja esse gráfico. Ele mostra o gasto médio do brasileiro e acredite, uma dessas categorias está silenciosamente matando a chance de você construir patrimônio ao longo do tempo. Vamos olhar com calma esse gráfico. Primeira coisa, veja que o maior gasto aqui se dá com habitação. E isso vai muito além de aluguel, inclui parcelas de financiamento, condomínio, IPTU, luz, água, gás e qualquer manutenção periódica, tipo uma pintura que você faz na sua casa. É pesado, mas a gente não pode falar que é exatamente surpreendente. Repare também que a alimentação consome uma boa parte da renda das pessoas. Convenhamos, cortar comida tem limite. Você não consegue reduzir isso sem prejudicar a sua saúde, né? E não digo nem calórico, você pode substituir calorias, mas geralmente por produtos que são menos saudáveis também. Depois disso, o dinheiro se espalha entre saúde, educação, vestuário, higiene pessoal e lazer. Tudo importante, mas nenhum deles domina o orçamento. Só que existe aqui uma categoria que sozinha engole um pedaço enorme da renda das famílias e que quase ninguém percebe com clareza, que é a parte de transporte. E aqui nós temos o nosso primeiro erro: subestimar o peso de um carro no seu orçamento. E antes de falar mais desse assunto, eu só quero pedir um negócio para você que está vendo esse vídeo, que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. É se inscrever, porque nesse momento a gente está a mais ou menos 6 mil inscritos, enquanto eu gravo esse vídeo, de batermos 2 milhões. Então se puder fazer isso, eu agradeço, não custa nada para você, mas é muito bom pra gente. Agora entrando no ponto do carro, né? Ter um carro ainda é um sonho muito popular no Brasil. Hoje, 26% dos brasileiros têm esse sonho. E é literalmente o segundo maior sonho do país, perdendo apenas para ter a casa própria. E não há nada de errado em querer ter um carro. Para muitos, inclusive, ele não é apenas um bem, é uma ferramenta de trabalho, de independência, e o que pode impedir o trabalhador de gastar horas diárias no ônibus com conexões intermináveis. E isso faz muito sentido quando a gente olha para o censo de 2022. 2 em cada 3 trabalhadores levam até 30 minutos para chegar no trabalho, 20% gastam entre 30 e 1 hora, e quase 10% passam entre 1 hora e 2 horas no trânsito todos os dias. Ou seja, só para ir e voltar do trabalho tem muita gente que perde o equivalente ao tempo de uma faculdade em horas por ano. Só que aí vem o ponto, né? O problema não é ter um carro, é o tamanho do carro dentro do seu orçamento. Se a gente pega um preço de um carro popular hoje, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal há um tempo sobre esse assunto, ele tá custando próximo de 100 mil reais. Porque 100 mil reais e popular na mesma frase não combina muito. Só que além do gasto com o carro, apenas para manter esse veículo durante um ano, você gastaria alguma coisa em torno de 25.600 reais. E nisso eu incluí quase 5.600 em combustível. Tô considerando aqui um motorista que rode 1.000 km por mês com consumo médio de 13,3 km por litro. E tô considerando também o preço do litro de gasolina em 6,16, que é um preço que você acha em São Paulo. Mas em vários outros locais o preço pode ser muito mais caro do que isso. Aqui em Alphaville, por exemplo, 6,16 só se for gasolina batizada. Gasolina mesmo tá bem mais de 6,50. Mas continuando, também coloquei 5.481 em depreciação. Se a gente pega um carro popular, ele vai depreciar alguma coisa em torno de 20% ao longo dos primeiros 5 anos. Fora isso, tem 2.500 de seguro, que afinal de contas pagar por um bem caro e deixá-lo vulnerável é um risco enorme, ainda mais em grandes cidades no Brasil. Coloquei 3.600 de estacionamento, minha estimativa é de uns 300 reais por mês, mais 600 de pedágio, considerando uma viagem a cada 2 meses, com gasto médio de 100 reais, 4.000 reais de IPVA, aqui em São Paulo é 4% do valor do veículo, 167 de licenciamento e 1.500 reais de manutenção, que você vai gastar mesmo quando aparentemente nada quebrou no seu carro. E fora isso, tem que lavar o carro também. Coloquei 1.200 de lavagem, ou seja, uma lavagem por mês com custo de 100 reais. Portanto, repare que se a gente pega esse valor e divide por 12 meses, são quase 2.000 reais por mês apenas para o seu carro existir limpinho. Nisso eu não coloquei multas, pneus, revisões extras, pequenas batidas, peças que possam ter que ser trocadas logo no primeiro ano ou qualquer emergência mecânica. Agora pense comigo, né? Se transporte é o segundo maior gasto brasileiro e se um carro sozinho já engole mais de 2.000 reais por mês, o que é mais que o salário mínimo aqui no Brasil, você começa a entender por que tantas famílias trabalham a vida inteira e sentem que não saíram do lugar. E tem um detalhe que piora tudo ainda mais. A maior parte das pessoas nem consegue comprar esse carro à vista. Elas financiam. E aí que o custo explode de verdade. Porque além de todos os gastos mensais que a gente viu aqui, nós teremos uma parcela com juros, IOF e taxas, que podem chegar a acrescentar mais 60% no valor do veículo. Para te mostrar isso, eu vou colocar uma simulação aqui na tela para você ver o impacto real de um financiamento. Eu usei 3 cenários: financiamento de 100% do valor, financiamento com entrada de 30%, você vai financiar só 70%, e um financiamento onde você entrou com 50% e financia os outros 50%. Como referência, eu considerei um carro de 100 mil reais. O mesmo do exemplo anterior. Olhando a taxa média do mercado de financiamento de veículos automotores, ela está em 1,66% ao mês. Se eu pego isso e transformo em taxa anual, vai dar 21,84% ao ano. E o prazo do financiamento costuma ficar em 60 meses. Então veja, né, no financiamento de 100%, a parcela fica em R$ 2.644,94. Ao final, você terá pago alguma coisa em torno de R$ 158.700, sendo que disso, 58.700 basicamente seriam só de juros. No cenário com 30% de entrada, você pagaria uma parcela de R$ 1.851,46 por mês e depois
depois de 60 meses teria pago o total de 111 mil e vou arredondar aqui R$88. Sendo que disso, 41.088 seriam só de juros. Aí como nesse você deu a entrada, se eu somo a entrada mais esse custo de financiamento, daria 141.087,44. Ou seja, aqui você já pagou 41% a mais, na primeira simulação você pagou 58,7% a mais. E na última simulação, que é o menor cenário, quem tem mais dinheiro para dar de entrada acaba pagando menos juros, você tem uma parcela de 1.322,47, totalizando 79.348,17 no final. Desse valor, 29.349 seriam juros. Então, somando tudo, o carro teria saído por 129.348,17. Ou seja, o carro saiu aqui um pouquinho mais de 29% mais caro. E aqui tem um ponto que muita gente se esquece na hora de pensar em financiamento, tanto para veículo quanto para imóvel. A diferença é que em imóvel os juros é muito mais baixo, né? Mas o ponto é que esse bem só será seu depois que você pagar a última parcela. Antes disso, esse bem pertence a quem te emprestou o dinheiro. Ele é a garantia do empréstimo. Ou seja, olha o tamanho do buraco que isso pode causar no bolso de uma pessoa que muitas vezes nem percebe o que está acontecendo. É dinheiro que deixou de trabalhar para essa pessoa e isso importa porque no começo do caminho são os aportes que fazem toda a diferença no seu processo de construção de patrimônio. E esse já vira o gancho para a gente falar do nosso erro 2 aqui, porque muita gente fala, pô, agora eu vou gastar, mas lá na frente eu começo a acertar as contas. Então a pessoa começa a colocar no planejamento dela que tudo vai dar certo. E esse é justamente o erro 2, é subestimar os imprevistos que podem dar as caras no meio do caminho. E aqui veja o seguinte, né? Eu não tô falando para você não ser otimista com o futuro. Aliás, eu acho até que você precisa ser. Porém, eu quero que você seja um otimista com guarda-chuva. Todo adulto deveria carregar uma compreensão básica sobre a vida, de que de vez em quando as coisas vão dar errado. Falhas, acidentes, doenças, diagnósticos inesperados, tudo aquilo que ninguém gosta de pensar, mas que infelizmente faz parte da existência humana. A única certeza que a gente pode ter na vida, além dos impostos, obviamente, é que algo fora do seu controle vai acontecer. Esse fora do controle pode ser alguma coisa pro bem, mas também pode ser algo pro mal. Pode ser um acidente banal, uma queda idiota, uma doença que não estava no radar, um diagnóstico que muda tudo. Ninguém acorda pensando que vai ter câncer. Ninguém entra num carro imaginando que vai se mover em um acidente, ninguém planeja uma internação. Mas essas coisas infelizmente acontecem e não pedem permissão para acontecer, não aviso prévio. E esse é o tipo de risco que separa quem continua construindo patrimônio de quem volta 10 casas no tabuleiro da vida, ou talvez até mais. Porque na prática, um único evento desse pode desmontar o que você levou anos para construir, às vezes décadas inteiras do seu patrimônio. Para mostrar isso, eu vou fazer aqui uma simulação, usando uma pessoa na faixa dos 30 anos de idade. Pegando uma média de mercado, o custo de um plano de saúde nessa faixa fica em torno de R$540 por mês. Mas digamos que você decida fazer uma coisa que está meio popular por aí, infelizmente, que é não contratar o plano, optar por pagar as coisas do seu dinheiro e investir criando uma reserva para a saúde de forma separada, um tipo de reserva de emergência voltada especificamente para a saúde. Eu vou ser conservador aqui, estimar que você tem um gasto de apenas R$100 por mês com consultas simples, alguns exames periódicos e pequenos problemas. Então, comparando, né, 540 do plano com R$100 que você gasta, sobram 440 que você investiria para essa reserva de saúde. Isso hoje na Selic renderia mais de 1%, mas tem que tirar a inflação da conta. Então, para deixar os valores sem considerar a inflação, vou baixar o rendimento. Vou colocar em 0,6%, ou seja, um rendimento já real. Após 10 anos, você teria acumulado a investir esses R$440 por mês, com essa rentabilidade, um valor de R$77 mil. Isso considerando o poder de compra de hoje, né? Porque eu baixei a rentabilidade para não ter que corrigir por inflação. Muita gente olha para isso e fala, cara, parece bom. Sim, mas até que algo inesperado venha acontecer. Você tem que combinar isso com o destino, com o futuro. E como eu já disse aqui anteriormente, coisas inesperadas acontecem. Um procedimento cirúrgico particular pode custar toda essa reserva que você juntou e até mais. Uma diária de UTI dificilmente custa menos de R$3 mil. Em alguns hospitais essa diária passa facilmente R$10 mil. Dando o meu exemplo pessoal, o meu cunhado teve Covid, a gente correu para internar ele num particular, porque o plano de saúde dele era do Exército, o hospital do Exército não estava muito bem. Ele ficou internado por apenas 8 dias. A conta deu quase R$100 mil. Ou seja, esses 8 dias iriam destruir toda essa reserva e consumir capital de outras coisas. Para muita gente que não tem esse capital, esse pessoal iria ficar no negativo, pegar empréstimo, começar a pagar juros em vez de acumular juros. Pô, Bruno, mas a pessoa também pode contar com o SUS. Em certos casos, realmente pode. Em alguns locais funciona muito bem, mas em outros não funciona bem. Para alguns, contar com o SUS pode significar um custo equivalente à vida. O cara não consegue atendimento. E aqui eu tenho que ser honesto com vocês, né? Porque um plano de saúde, ele pode ser caro para muitas pessoas. Ainda mais para pessoas mais velhas. O exemplo que eu dei aqui era de uma pessoa na faixa dos 30 anos. Por conta disso, ele não cabe no orçamento de milhões de brasileiros. Mas, se você que está assistindo esse vídeo ganha o suficiente para pagar um plano de saúde, mesmo que seja o mais básico, ele vale a pena. Não por conta de consultas do dia a dia, mas por conta de imprevistos que podem dar as caras. E é justamente por isso, por essa existência eterna dessa pequena chance, desse imprevisto, capaz de fazer alguma coisa dar muito errado na sua vida, que no caminho vale a pena você ter um seguro de vida. E repare que um seguro de vida não é sobre prever tragédias, é sobre impedir que o único acontecimento destrua sua trajetória ou deixe sua família vulnerável. E eu diria mais aqui, isso vale principalmente para você
jovem que está assistindo esse vídeo, porque muita gente pensa o contrário, acha que seguro de vida é só para quem já tem dependentes, família grande, responsabilidades. E claro, esse grupo precisa muito, mas o jovem também precisa, talvez até mais. Esse cara que pensa, né, não, eu não tenho dependentes, não tenho esposa, os meus pais têm uma situação financeira remediável, ele tá pensando num óbito. Mas e se não for um óbito? Se for uma doença grave, um acidente que afete a capacidade dele de trabalhar? Sendo que esse jovem, ele tem muito tempo pela frente, que é um ativo que as pessoas mais velhas não têm. Mas se não puder trabalhar da mesma forma, ele não vai conseguir converter esse tempo em riqueza. E tempo é riqueza, pessoal. Eu sempre faço uma pergunta, né? Quem é mais rico? O Buffett, com seu patrimônio de mais de 150 bilhões de dólares, ou um jovem de 20 anos que tá assistindo esse vídeo aqui não tem patrimônio nenhum, mas tem a vida inteira pela frente. Se eu for pegar o ranking da Forbes, eu não tenho dúvida, o Buffett vai estar muito na frente desse jovem, se eu considerar que riqueza é só dinheiro. Mas será que o Buffett não trocaria toda a riqueza dele por mais 70 anos de vida? Alguns podem pensar que sim, outros que não, mas independentemente do que você pensa, ele nem pode fazer essa troca, não é possível. Esse tempo não está à venda. Mas para assegurar que você possa aproveitar melhor esse tempo, com mais segurança, e inclusive trazer o dinheiro que você faria só lá na frente pro presente, caso um problema aconteça, é que vale a pena ter o seguro de vida. Ele garante que se algo sério acontecer antes de você construir patrimônio, a sua vida financeira e a de quem depende de você não vai ser destruída. E aí, para quem quiser simular um custo de um seguro, e garanto que muita gente vai se surpreender, principalmente o pessoal mais jovem e as mulheres também desse vídeo, porque seguro para mulher costuma ser mais barato do que para homem. Vou deixar o link aqui da ASUS para que você possa fazer uma simulação sem burocracia, sem ter que mandar exames extensos, sem papo furado. Para quem não conhece a ASUS, eles são uma insurtech com a missão de desburocratizar e popularizar o seguro de vida aqui no Brasil. E para isso vão acabar contando com uma mãozinha do governo, porque os países que têm imposto sobre herança mais pesado costumam ter uma mentalidade de seguro de vida mais forte do que o Brasil, onde o imposto ainda é mais leve. Mas é um leve entre aspas, né? Porque somando o custo de TCMD, que é esse imposto sobre herança, mais honorário advocatício, mais custo de inventário, esse negócio vai chegar a uns 20%, já é um custo bem significante. Aí tem gente que faz seguro, por exemplo, tem um patrimônio de 1 milhão para ser passado, faz um seguro de 200 mil, se essa pessoa falecer, o seguro vai diretamente para os seus beneficiários, para que eles possam lidar com o custo de inventário e liberar o restante do patrimônio. Essa é outra forma de usar o seguro de vida também. Mas enfim, quem quiser simular, link aqui abaixo. E por fim, nosso terceiro erro aqui é não aprender sobre dinheiro, ou seja, não ter educação financeira. E eu particularmente sempre acho curioso como as pessoas passam anos estudando uma série de coisas, aprendendo matérias que elas nunca vão usar na vida, mas ignoram justamente uma das áreas mais importantes, que é o funcionamento do dinheiro. Se a gente pensa na trajetória de um jovem hoje em dia, vamos imaginar que ele vai entrar numa faculdade. Ele escolheu direito, por exemplo. Só que no meio do caminho ele percebe que não gosta muito. Aí ele vai migrar para marketing. Aí depois que ele forma, ele fala, pô, para me preparar para o mercado eu vou fazer mais uma especialização, uma extensão, faz, sei lá, um MBA. Só que depois ele vê que não quer mais trabalhar para os outros, ele decide empreender, ele vai lá e abre um negócio. Só que a ideia é original de nicho, não deu muito certo, ele muda de área, especializa em outra, ou seja, ao longo do tempo ele mudou de carreira diversas vezes, estudou um monte de coisas diferentes. Isso vai acontecer cada vez mais, né, porque é efeito da evolução tecnológica, que é um processo cada vez mais rápido também, ele é praticamente autocatalítico, ou seja, você joga mais tecnologia, a evolução tecnológica fica mais rápida. Portanto, isso vai ser inevitável. No futuro a gente vai mudar de carreira muito mais vezes em comparação ao passado. Mas aqui vem um ponto interessante, esse cara que trocou de carreira diversas vezes continua em todas as carreiras lidando com dinheiro. Isso acontece do início da vida adulta, para alguns até antes, até o último dia, o último e derradeiro dia aqui nesse plano. E eu pergunto, as pessoas estudam isso? Você que vê esse vídeo é uma exceção, mas na maioria das vezes não. Pelo contrário, muita gente sem nunca ter estudado o assunto já acha que sabe o suficiente. Esse é aquele famoso efeito Dunning-Kruger. Quem sabe pouco acha que sabe muito, se acha expert no assunto. E aí você imagina uma linha com o efeito Dunning-Kruger numa ponta, a ponta oposta seria a síndrome do impostor, é o cara que sabe muito, mas sente que não sabe nada. Entre os dois, particularmente, eu prefiro me achar um impostor, acho que é mais saudável do que ter o efeito Dunning-Kruger, embora também tenha suas consequências. Porque justamente pelo desconhecimento, pela ignorância de muitas vezes não saber que não sabe, é que as pessoas metem os pés pelas mãos e fazem besteiras. Já acham que entendem tudo, nunca estudam, não se aprofundam e ficam presos nesse entendimento raso. E para chegar no final desse vídeo citando um estoico, que dessa vez não é o Sêneca, o Epiteto ele dizia que é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. De modo que se tem uma coisa que você deveria guardar desse vídeo é que sobre dinheiro você provavelmente não sabe o suficiente. Eu também não, tanto que eu continuo estudando até hoje. E dentro das áreas que eu me dediquei a estudar, eu garanto que essa foi aquela que me deu o maior retorno sobre capital investido. Portanto, uma dica para você seria estude sobre dinheiro. E quanto antes você fizer isso, melhor. Porque vamos lembrar que o tempo também é necessário para você construir patrimônio. Então saber sobre dinheiro com 18 anos é melhor do que com 25, que é melhor do que com 40, que é melhor do que com 50 e por aí vai. Quanto antes você aprender, melhor.